canal Verdade Tricolor, meu nome é Igor. Meu nome é André. Para mais um grande jogo, terceira fase da Copa do Brasil, duelo de ida no Morumbi. São Paulo e Náutico, hein? O São Paulo numa formação 4-2-3-1, né? Com aquela linha de 3 atrás do centroavante. E temos hoje Luciano, né, como titular, jogando mais próximo da área, Matheus Alves como meio articulador e Lucas Ferreira na ponta direita e o André Silva como centroavante. O São Paulo com uma série de desfalques aí, ganhou mais dois, Igor Vinícius e também o Ferreirinha, que era o destaque da equipe aí, estiveram com o desfalque aí de última hora. E o Náutico, né, o time de Série C, né, que está em 18º também na Liga Nacional da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, e também tem 4 desfalques, mas mesmo assim é um jogo que o São Paulo precisa fazer no mínimo aí 2 gols de diferença, né? Construir um placar de 2 gols de diferença para ir mais tranquilo aí pro estádio dos aflitos. Então o São Paulo tem que abrir o olho e tentar aí construir um bom placar. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor, redes sociais passando aí do lado para vocês seguirem as nossas outras plataformas, e vamos ver o que vai acontecer de melhor entre São Paulo e Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. Esperamos uma vitória do Tricolor, beleza? Tamo junto, é nóis e vamos São Paulo! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão. De Nike no pé, Big Croc no Aê, Melo? Kelvin? De número 10. Esse é o Náutico, treinado pela família dos Anjos. Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Com o jogador, desce em velocidade, levanta a cabeça, mandou... Ô, Luciano! Ah, mano! Oh, meu Deus do céu, acorda, Luciano! Tava na cara que você ia cruzar essa bola, velho. André, vamos, André! Chuta, André! Chuta no gol, André Silva! Ai, Ariel fez a defesa. Ó, Luciano, pelo amor de Deus, Luciano. Você tá de brincadeira, mano. Quase o Tricolor abre o placar, hein, nação? Continua em cima, Cedric Soares. Olha o Kelvin chegando. Corta a marcação, atravessa do Patrick Alain com liberdade. De frente pro gol. Aí ele vira na esquerda. Bola com o Caio Vitor, bateu, colocou. Qual gol que você queria dar mais certo, mano? Só o São Paulo toma essas médias desses gols, mano. Como o cara acerta um gol? Um gol desse, mano? Que é esse mano aí? Ah, inacreditável, mano. Aí, Náutico vai- abre o placar no Morumbi, galera. Oh, que isso? Inacreditável, Esse mano. cara acertou, mano? São Paulo 0, Náutico 1, hein? Ah, que isso, mano? Pior que foi um golaço, hein, mano. Ó, é o que eu falo, mano. Tem que encurtar mais, mano. Fica marcando com o olho aí, ó. Ó, tem que encurtar, pô, a marcação, velho. Deixar o cara, ó, cortar pro meio e finalizar desse jeito aí é incompetência do Cedric. Isso aí. Justamente aquele O Wendel, pelo amor de Deus, mano. Se ele não jogar bem hoje, razoável, contra o Náutico. a prática quando a bola começa a rolar. O Náutico não. O Náutico 2 jogos, em apenas 2 jogos. Vai pra cima você. Vem o São Paulo. Lucas Ferreira mandou pra grande área. Mas vai, Lucimão! É Lucimão, filho! Tá jogando próximo da área, pô! 1-1! Esse é o Tricolor! Lucas Ferreira, que jogada do moleque, hein? Mais uma! Pô, que isso? São Paulo empata o jogo! Tem que agradecer o moleque, hein, mano? São Paulo 1, Luciano, Náutico 1, hein? Boa! Que jogada, hein, mano? Nossa, esse negão joga bola demais, mano. Puta, olha o tapa que ele deu, mano. Cê é doido, rapaz. Como é que joga bola demais, mano? Olha aí. Ó, dominou com a esquerda, ó. Dominou com a direita, bateu com a esquerda. Golaço. Ele próximo do gol, ele faz gol, não adianta não. Finaliza bem demais. Aí, Luciano, faz uns 3 gols aí hoje. Vem Patrick Alain. Bola de curva. A defesa do São Paulo tirou. Olha o Paulo Sérgio. Olha, mano. Quase o Náutico faz 2-1. É brincadeira o que a defesa do São Paulo falha na segunda bola, velho. Eu tô falando isso faz tempo. Nos jogos anteriores já. Segundo escanteio daquele lado lá. Toda a segunda bola é do adversário, velho. Muito Ó, pra dentro, ele bota 2 jogadores pra pegar. Olha, sozinho, mano. Individual, e o resto fica marcando zona. Dá o rebote e ainda não tem ninguém que chegue pra marcar. De primeiro tempo no Morumbi, São Paulo 1, Náutico 1, jogo válido aí pela terceira fase da Copa do Brasil. Um primeiro tempo que São Paulo começou melhor, né, pressionando ali a saída de bola do Náutico e já criou uma oportunidade com o André Silva, que finalizou, e o Muriel fez uma boa defesa.
e o São Paulo continuou muito bem, né, trocando bem passes ali no setor ofensivo, né, principalmente com a aproximação do Marcos Antônio, que está muito bem, e as boas movimentações do Lucas Ferreira, do Luciano e do André Silva, mas quem saiu na frente foi o Náutico, né? O Náutico teve uma boa jogada ali do camisa 10, né, que puxou pro lado ali, fez uma jogada individual para cima do Cedric, que finalizou na gaveta do Rafael e abriu o placar, né, 1-0 pro Náutico, né? O São Paulo vacilou, o São Paulo que tá vacilando muito na questão das segundas bolas, né? Naquela bola que a defesa corta e sobra, né, pro adversário, então sempre sobra pro Náutico, né, as segundas bolas. O São Paulo tá falhando demais, e aí o Náutico saiu na frente. Depois o São Paulo empatou na sequência, numa boa jogada ali do Lucas Ferreira, né, que saiu em velocidade, deu tapa pro Luciano, que dominou com a perna direita, girou e bateu com a esquerda no cantinho, empatou a partida, e o São Paulo continuou pressionando, mas mais rondando a área do Náutico do que propriamente finalizando a gol. E o Náutico, no finalzinho do primeiro tempo, teve uma boa finalização ali, né, com camisa 9, o centroavante do Náutico passou um chute de peito de pé que passou muito próximo ali da trave do Rafael, novamente nesse erro de segunda bola, né? Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado, né, porque o São Paulo tá falhando demais, né? Os jogadores do Náutico estão aproveitando muito essa questão do rebote que a defesa do São Paulo dá e ninguém chega para marcar, e o São Paulo tá faltando um pouco na questão ofensiva, ter um pouco mais de tranquilidade para definir as jogadas, principalmente o Matheus Alves, né, que é um menino muito talentoso, mas que tá errando muito, né, tá acelerando muito as jogadas. O Wendel também tá, né, mais errando do que acertando, precisa entrar no jogo, mas o São Paulo precisa melhorar essa questão aí do último passe e também da conclusão a gol, que tá acelerando demais ali quando chega próximo da área do Náutico. Mas se melhorar isso, São Paulo aí pode virar o jogo e até ampliar a contagem, beleza? Então bora pro segundo tempo, se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor e bora pro segundo tempo. Primeiro escapa do segundo, faz o toque à frente, André Silva de volta pro Lucas Ferreira, ameaçou abrir na esquerda, o Wendel abriu os braços pedindo a bola, mas ela não foi. Marcos Antônio, abriu espaço, bola. Vai, Luciano! Gol, Luciano! Gol, caramba! 2x1 Tricolor, Lucigol, filho! 2 vezes, mano! Ei, Que bola do Marcos Antônio, hein, mano? Tá jogando demais, fazer Marcos gol, Antônio, viu? mano. Eu te conheço, viu, Luciano? Vamos começar a fazer gol. São Paulo 2, Náutico 1 de virada, nação Tricolor! Que bola, hein, do Luciano? Ó, Marcos Antônio, hein? Caraca, mano! Tá ficando muito com a Ó, bola. A bola olhou pra área, mano, viu o Luciano sozinho, ele chapou no canto, né? Ele próximo da área, pô. Cê é E louco. o artilheiro tricolor das últimas 2 temporadas só desvia pra Boa, bola. boa. Rede. Eram Era 2 assim, meses e né? meio Eu já sem conheço. marcar, Eu já pois conheço. agora são Ele 2 faz no 2 mesmo gols jogo. aí, daqui a pouco. Luciano, Mas esse pole de meia tem que pra fazer, cima do Náutico no Tem que começo. pôr ele do jeito que ele tá jogando, hein? Festa da torcida tricolor. 2 para o São Paulo. Cruzamento veio por baixo. Boa, André Silva, Matheus Alves! Caramba, mano! Chute fraquinho, mano. É defesaça do Muriel. Quase o São Paulo faz o terceiro gol, Matheus Alves, pelo amor de Deus. Deu certo, vai, André Silva, vamos! Leva melhor o atacante do São Paulo. Aí tá isolado. Chegou na Ou não. área. Rolou de lado. Lucas Ferreira pega a mal. Caramba, o que esse Marcos Pega a Antônio mal na hora da finalização. Sério, tava atrás do gol da rede e já tava na área. Perde mais uma oportunidade. Recebe o Enzo, tentou enfiar na passada. Aí! Chegou no André Silva. Dominou, tentou girar. Não, André Silva! Toque foi falta. Chuta no gol! Ele já fez 2 gols, André Silva! Não, mano. Tá O São frente Paulo do gol. desperdiça mais uma oportunidade. Veja só. Ih, não tava André impedido, Silva não. Pro Luciano ali na frente. Soares, a chance é Isso! Puta merda, velho! Ô, André Silva, tá zicado ali, do mano. Cedric Soares. Agora Melhorou o André Silva no pra segundo bola. tempo. No primeiro ele já tava bem, ele tá jogando Conseguiu a bem. finalização, reveja aí. Caramba, O passe velho. do Luciano, condição legal do Cedric. Fez certinho, sério. E condição legal. Tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. São Paulo. O cara tinha uma máquina de gol. A única Ele já mostrou que pode ter brutamontes na frente dele, que o Não, moleque. Castelão, ele. O Luciano, toda hora que fica enchendo o saco do Mais uma jogador. finalização Pô, tricolor. deixa o moleque fazer a jogada, velho. Cara chato. Desviando no meio do caminho depois do Ô, Luciano, pelo amor de Deus, mano. Campeão Francisco. Escanteio pro São Toda Paulo. hora ele vai falar alguma coisa pro campo.
companheiro. Com a bola intermediária. Acabou! Fim de jogo no Morumbi, com 29 mil pessoas. São Paulo 2, Náutico 1, terceira fase da Copa do Brasil. 2 gols de Luciano, Marcos Antônio jogou muito, Cedric jogou muito e Luciano melhor em campo. E bora pra análise, vamos São Paulo! Fim de jogo no Morumbi, hein? Para 29 mil pessoas. Jogo válido aí pela terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo 2, Náutico 1, com 2 gols de Luciano. São Paulo consegue a vitória aí de virada, né? Um segundo tempo que o São Paulo já abriu, já fez o 2-1, né? Com o Luciano num passe ali do Marcos Antônio, né? Num cruzamento na medida. O Luciano chapou no cantinho e fez o 2-1. E depois o São Paulo praticamente mandou, né? Dominou o segundo tempo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. O São Paulo girando muito bem a bola de um lado para o outro. O Cedric chegando muito na linha de fundo, né? O São Paulo criou muitas jogadas ali em cruzamentos da direita para o meio da área, né? Principalmente com o André Silva chegando ali, né? Para finalizar. Então foi um São Paulo que dominou a segunda etapa. Teve as entradas também do Bobadilha, o Rian Francisco entrou, o próprio Rodriguinho também. O segundo tempo de São Paulo foi bem tranquilo. O São Paulo parou, né? A defesa do São Paulo parou de dar ali rebote, né? No meio da área para o sistema ofensivo do Náutico, que também cansou, né? O time do Hélio dos Anjos aí deu uma cansada. Não foi a mesma pressão que tentou oferecer no primeiro tempo, subir na marcação. E o São Paulo rodou bem a bola de um lado para o outro. Poderia ter feito o terceiro gol, né? Pelas chances criadas. Mas foi um segundo tempo que o São Paulo dominou. Foi um jogo, como eu falei aqui, de ataque contra a defesa. Foi bem tranquilo, ainda teve uma finalização do André Silva no finalzinho, né? Que o Luciano dá um toque de calcanhar, ele finaliza e a defesa do Náutico tira. Mas assim, vitória por 2-1 justa do São Paulo, né? Poderia até ser por um placar maior do que foi, né? Pelo segundo tempo que o São Paulo fez, né? Mas foi uma vantagem mínima de 2-1, né? O São Paulo aí podendo até empatar o jogo de volta nos aflitos, que consegue aí a classificação para as oitavas de final. E foi um segundo tempo, como eu falei assim, bem tranquilo, né? O São Paulo controlou bem o jogo, rodou bem a bola de um lado para o outro, teve boa movimentação, né? E conseguiu aí fazer o 2-1 e também manter o resultado. Então, atuações muito boas aí do Luciano, que foi o melhor em campo, né? 2 gols aí, participou muito bem do jogo hoje. E uma curiosidade, né? O Zubeldia colocando hoje ele como segundo atacante, né? Próximo do André Silva, próximo da área onde ele rende, né? Então, o Luciano é um cara muito participativo e muito decisivo, próximo da área, né? Então, acho que o Zubeldia tem que começar a colocar o Luciano próximo do gol, né? Então, para mim, foi o melhor em campo. Marcos Antônio jogou demais, né? Um meia que dá profundidade para jogadas e também muita dinâmica, né? Com passe, né? Então, fez um partidaço também o Marcos Antônio. Ele dá uma dinâmica muito bacana para o meio campo, né? E todo mundo consegue também receber a bola em boas condições. E o Cedric Soares, né? O Cedric fez um bom jogo hoje, né? Chegando muito bem na linha de fundo, né? Fazendo boas jogadas ali pelo lado direito. Então foram os 3 aí que jogaram muito bem. O André Silva também foi bem, a dupla de zaga também foi bem no segundo tempo, desarmando e construindo, né, para os jogadores de frente, né, com a boa saída ali de bola. Então foi um segundo tempo que o São Paulo foi bem tranquilo, controlou bem o jogo, fez o 2-1 e poderia ter feito o terceiro pelo volume ofensivo aí que criou. Então é isso. São Paulo aí com a vantagem mínima. Agora o jogo de volta, se eu não me engano, é dia 29 de abril, né, lá no Estádio dos Aflitos, né, o São Paulo aí com 2-1 de vantagem e podendo até empatar o jogo de volta, que aí consegue a classificação para as oitavas de final. Então esse foi o react de São Paulo 2, Náutico 1, com 2 gols de Luciano. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor. E tamo junto, é nóis. E vamos São Paulo! Valeu, pessoal!